Olá, tudo bem? Seja você bem-vinda, bem-vindo. Eu sou o professor Marcelo Imediato e você está numa aula de geografia que vai abordar a Guerra dos 12 Dias. É isso aí, minha gente. Essa guerra em que o Irã foi bombardeado por Israel e que teve a inserção dos Estados Unidos, fazendo também um ataque poderoso ali nas usinas nucleares de Natanz, Isfahan e Fordow. Já tem nome, Guerra dos 12 Dias. E quem batizou? Nada mais, nada menos do que o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump. E eu acho que ele é a pessoa realmente adequada para batizar esse conflito, afinal de contas, ao meu ver, ele tem uma responsabilidade completa por esse fato. Inclusive, eu suponho que ele esteja incluído, inclusive, no planejamento, apesar de que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, negou. Ele disse que o ataque ao Irã foi planejado, orquestrado, única e exclusivamente por iniciativa de Israel. Mas você acredita nisso? Na sua opinião, você acha que os Estados Unidos já não estavam envolvidos há mais tempo no planejamento desse fato? Olha, eu suponho que sim, ainda mais pela forma como se desenrolou e terminou essa guerra, que ninguém entendeu muito bem como começou, foi muito súbito, e tão súbito quando começou, foi como terminou. Eu acho que foi tudo muito orquestrado e, evidentemente, a possibilidade dos Estados Unidos ter participado em todo esse processo é grande. Entre outros motivos que me faz acreditar nisso é o fato de que Israel é um país hoje com menos de 10 milhões de habitantes, cercado por vários outros países com uma população enorme, e desde que o Estado de Israel foi estabelecido ali no Oriente Médio, ele sofre ataques, ele sofre toda a rivalidade, e ainda assim o Estado de Israel sobreviveu todo esse tempo, evidentemente devido ao pesado apoio, o aporte tanto financeiro quanto militar do tio Sam. E agora, em que o Donald Trump, um membro do Partido Republicano, partido mais interessado por guerras do que os democratas, apesar que os democratas também não ficam muito atrás, e o Donald Trump, que é um cara que tem alguns depoimentos, alguns pontos de vista que chocam o mundo e que já teve atitudes assim bastante contundentes de guerra, né? Inclusive eu quero ressaltar aqui que em 2020, em 3 de janeiro de 2020, eu lembro bem da data porque eu faço aniversário exatamente nesse dia, Qassim Soleimani, o chefe da guarda revolucionária lá do Irã, ele foi assassinado no aeroporto de Bagdá por um drone americano autorizado pelo presidente Trump em seu primeiro mandato. Pessoal, e quem era Qasem Soleimani na fila do pão? Olha, ele era o comandante militar mais poderoso do Irã. Ele era o segundo do poder, ele perdia apenas para o Ayatollah Khamenei, evidentemente, né? Ele era mais poderoso do que o próprio presidente do país. E até por curiosidade, gente, o presidente lá do Irã chama Pezeshkian. Eu resolvi falar dele agora porque é a única oportunidade que eu tenho, porque ele é tão suprimido em relação ao Khamenei que o pessoal nem fala dele. Num país teocrático, o líder religioso é muito superior do que o presidente, que teoricamente foi eleito pela democracia, né? Teoricamente. Mas voltando a falar do Soleimani, gente, ele morreu com 62 anos e liderou operações militares iranianas no Oriente Médio como chefe do Quds, que é a elite do Irã, elite da guarda da Revolução Islâmica. Trump disse na época que esse general, ele de forma direta ou indireta, era responsável pela morte de milhões de pessoas. E é claro, né, o assassinato do Soleimani marca a grande escalada de tensões entre Washington e Teherã. Faz sentido o que o Trump disse, apesar de que o Trump também não é fluxo e cheio, mas sobre a liderança do Soleimani, o Irã fortaleceu o Hezbollah no Líbano e outros grupos militantes pró-iranianos, né? Expandiu a sua presença militar no Iraque, na Síria, orquestrou a ofensiva nesse país, né, com grupos rebeldes. Ô, gente, eu falei que o Quds pertencia à Guarda Revolucionária Islâmica, era a elite, né? E o que é essa guarda? É importante da gente entender isso, porque é complexo, é difícil de entender, porque lá, além das forças armadas regulares do Irã, existe a Guarda Revolucionária Islâmica, que por sua vez tem o seu próprio, sua própria marinha e a sua própria força aérea. E como é que eles surgiram? Eles surgiram na Revolução Islâmica do Irã de 79, inclusive projetado pelo mentor desse processo, que é o Ayatollah Khomeini, não o Khamenei, o Khomeini, que foi o primeiro da série, né, que deu start a todo esse processo, justamente para dar manutenção ao status quo, proteger os Ayatollahs permanentemente. Bom, vamos pensar assim. Um país fez uma revolução, mudou tudo e criou um grupo armado para garantir que a revolução nunca fosse desfeita.
Então a função deles é justamente proteger o governo, inclusive do seu próprio povo. Qualquer insurgente, qualquer opositor ao regime é forte e duramente reprimido com todo o poder opressor desse grupo armado que bota o Irã como refém dele próprio. É terrível isso, né? E o interessante também é que eles controlam parte da economia, como petróleo, bancos e empresas. Imagine então um grupo militar poderoso que manda mais que os generais, vigia o povo, espiona opositores e ainda é dono das empresas. Our peaceful nuclear facilities have sandalye. Esse ataque, evidentemente, a gente não pode perder a sensibilidade, né? A empatia dos fatos, passando as informações de forma tão seca que a gente não tem a percepção que pessoas morreram. É dor e sofrimento por todos os lados. Do lado do Irã, olha só, eles tiveram o seu projeto nuclear atrasado. A gente não sabe o quanto, né? Porque na guerra de narrativas, o Irã fala que não foi tanto e os Estados Unidos e Israel falam que foi demais, que atrasou, acabou com o plano de desenvolvimento de armas nucleares lá no Irã. Quem será que está certo? Mais uma coisa para você comentar aqui. Bom, gente, eu sei que numa guerra a primeira coisa que morre é a verdade. Então não dá para saber exatamente o que aconteceu em relação ao desenvolvimento das armas nucleares. O que se sabe sim é que pessoas morreram, além dos cientistas que estavam desenvolvendo o programa, a população civil, né, não só Teherã, mas outras cidades foram atacadas. Do lado de Israel também teve mortes. Eu quero ressaltar aqui que o general Mohamed Bagheri, que é o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas do Irã, morreu na sexta-feira, dia 13. Isso foi inclusive confirmado pela TV estatal do Irã. E também o general Hossein Salami, que era um negociador, uma pessoa moderada. E que pena, porque a gente acredita que seja uma pessoa que poderia estabelecer acordos bilaterais e talvez, dentro da diplomacia, amenizar os efeitos desse combate. Então, o Irã efetivamente teve perdas. Israel, claro, também, vale lembrar que Israel encontra-se em guerra no momento com o Hamas. O Hamas, que é um grupo sunita apoiado pelo Irã, inclusive, com certeza, é um dos motivadores para Israel entrar nesse conflito. Israel está enfrentando o Hezbollah. Eles também estão enfrentando os Houthis, né, um grupo que domina 1/3 do Iêmen. Ou seja, Israel está com várias frentes, isso aí com certeza desgasta muito a população. Imagina você, um cidadão comum de Israel, vivendo sobre a iminência de um ataque a qualquer momento, isso fora as possibilidades de terrorismo que pode acontecer ali na própria rua, do próprio lado da casa deles. É terrível isso.
E os Estados Unidos, que também tem inserido no processo, também tem perdas a acontecer com esse processo, porque se por acaso o Irã resolve fechar o Estreito de Hormuz, que eu vou explicar para vocês, gente, o que é Hormuz, que é um gargalo onde que passa 20% do petróleo do mundo. Inclusive, olha aí, dá uma olhadinha no mapa. Olha só, nós temos aí o Catar, o país que sediou a última Copa, bem pertinho, país muito rico. A famosa cidade de Dubai, olha ela aí, ó. Dá pra ver daqui, dá pra ver. A cidade de Dubai tá pertinho aqui, dá pra ver, ou seja, riqueza por todos os lados. E esse golfo aqui, que é o Golfo Pérsico, que vai desembocar no Golfo de Omã, ele passa 20% de todo o petróleo do mundo. Se o Irã resolve bloquear a passagem de navios por aqui, o preço do petróleo vai de fato subir vigorosamente. A gente sabe que os Estados Unidos, em função deles estarem deportando tantos imigrantes, tantas pessoas que viviam lá, a inflação do país está crescendo bastante, e isso está trazendo impopularidade para o presidente Trump. Então, olha só, os Estados Unidos têm o perigo de ter essa situação do preço do petróleo crescendo, impactando ainda mais a inflação dos Estados Unidos. Israel está sofrendo, conforme eu disse aqui, assim como o Irã. Então, será que essa guerra foi boa para os três lados? Eu acredito que sim, gente, mas não para a população, evidentemente. Os três lados que eu estou dizendo aqui são seus respectivos líderes. Tanto Ali Khamenei, do Irã, que está sofrendo muito por sua popularidade. Ele está, o regime dos Ayatollahs está em xeque. Olha só, palavra que cai bem, afinal de contas, o jogo de xadrez que tem origem lá na Pérsia, né? E o regime dos Ayatollahs justamente está sofrendo um desgaste muito grande, não somente por décadas de repressão do governo autocrático ditatorial, mas, mais recentemente, o caso de dezenas de mulheres que foram mortas, assassinadas pelo regime, algumas delas institucionalmente enforcadas por causa de quebra da lei de não usar o hijab. O hijab é aquele lenço que cobre o pescoço, cobre o cabelo delas, é lei. Desde 1980 elas têm que usar. E então, algumas moças que estão se opondo a isso estão sofrendo uma repressão muito violenta do Estado. Eu vou ressaltar aqui o caso da Mahsa Amini. E agora, mais recentemente, tem uma outra adolescente, a Nika, que foi violentada, né? Especula-se aí. Existem, né, acusações à Guarda Revolucionária Islâmica do Irã de ter violentado essa moça, ou seja, justamente aquela guarda que tem que proteger o valor dos bons costumes, da moral, da integridade. Justamente esses hipócritas foram aqueles que levaram a Nika a ser morta dessa forma tão terrível. Gente, então isso aí é o Irã hoje. Queda de popularidade. Na Israel, Benjamin Netanyahu, ele, se não fosse essa guerra do Hamas, ele já estaria fora do governo, e pelo contrário, fora do governo, ele já estaria dentro da cadeia, acusado de corrupção. Ele, que é altamente impopular no Estado de Israel, permanece no poder único exclusivamente em função desse conflito armado que eles estão enfrentando. O mesmo acontece com o Donald Trump nos Estados Unidos. O Donald Trump ele enfrenta uma inflação muito grande e o país experimenta aí, economicamente, uma dificuldade bem marcante. Portanto, os três países que estão envolvidos diretamente na Guerra dos 12 Dias sofreram bastante, a sua população. Mas os seus líderes, gente, eles se beneficiaram com isso, porque o que acontece? Se existia do lado de Israel e dos Estados Unidos a intenção de mudança do regime no Irã, acreditando que o enfraquecimento dos Ayatollahs poderia culminar com uma quebra, né, de governo, ao contrário, né, a população se uniu em função de ter que enfrentar um inimigo maior, que é o inimigo externo. E isso aí foi bom para os Ayatollahs, revigorou a força deles. O mesmo acontece com Benjamin Netanyahu, que somente permanece no poder em função dessa temeridade do seu país. Ele precisa se manter organizado, então não deve haver troca de governo, justamente para que eles possam dar condição de administrar essas situações tão difíceis que eles estão. E é isso, gente. Os Estados Unidos também está embarcando aí, fazendo desfocando a atenção dos problemas internos dos Estados Unidos para as questões internacionais. Os três líderes, eles se beneficiaram com essa guerra.
Pessoal, e uma coisa que nós precisamos chamar a atenção aqui também é o fato de que Benjamin Netanyahu atacou o Irã alegando que esse país possui ou está próximo de ter armas nucleares. Será que é verdade? É uma dúvida, né? Segundo a AIEA, a Agência Internacional de Energia Atômica, não. Inclusive, o argentino, presidente da AIEA, esteve no Irã e não encontrou nenhuma prova que sustentasse isso. Muito parecido com o que aconteceu no Iraque. O Iraque foi invadido pelos Estados Unidos sobre a mesma alegação e após a invasão e os Estados Unidos dominarem o país, se constatou que nunca houve armas nucleares no Iraque. É uma história se repetindo. E eu também quero chamar a atenção para uma coisa curiosa. O fato é de que o Estado de Israel ele não é signatário do acordo de não proliferação de armas nucleares. E Israel especula-se, né? Especula-se não. Nós temos convicção de que existem armas nucleares em Israel. Israel não nega isso. Ele também não confirma, mas não nega. E o Estado de Israel, que não é signatário desse acordo, ele ataca um outro país que é signatário e que tem esse acordo assinado. Olha só, hipocrisia pouca é bobagem. Bom, gente, sobre isso, qual é o grande problema dessa história? O Irã agora, ele parece que não vai se retirar da AIEA, ele permanece. Mas ele agora vai obstaculizar a presença de cientistas internacionais para fazer fiscalização em suas usinas. Segundo eles ficaram chateados de não ter ocorrido nenhuma condenação desse órgão ao ataque de Israel. E também ele tem a preocupação dessas visitas estarem oferecendo informações estratégicas aos seus adversários. Eu acho que até existe pertinência nessa história. Pessoal, e uma coisa que eu preciso também demarcar é que existe aí uma confluência internacional se posicionando para cada um dos lados. Evidentemente, o Irã, que faz parte do BRICS, conta com o apoio da Rússia e da China. E justamente por isso, justamente pela parceria com a China e pelos seus próprios interesses, o Irã não fecha o Estreito de Hormuz. De um lado, novamente, aqueles países que repetem a mesma lógica da Guerra Fria, Rússia, China, Irã. E do outro lado, nós temos aí os Estados Unidos, Israel, e cada vez mais a Europa está se armando, né? Os Estados Unidos pressionam a Europa para aumentar seus investimentos em defesa, passando de 2% para 5%. Parece que a Europa inteira, a Espanha resignou um pouco, mas já está imbuída de aumentar seus gastos em defesa. Então o mundo está cada vez mais bélico. É lamentável isso. A gente espera que, não somente como professor, mas como cidadão, como homem, que isso vá encontrando solução à medida do possível. O problema é que o mundo vive uma dicotomia política e eu acredito que vai se colocar muito à frente dos interesses humanos, os interesses de poder, de dominação, econômico, e o sofrimento irá persistir. É o que eu lamento, mas é o que eu estou constatando. A gente torce para que não, né? Vamos ver se isso pode melhorar. É isso, meus amigos. Essa aqui foi uma aula. Eu espero que ela tenha sido além do conteudismo. É uma aula que despertasse o seu senso crítico, a sua empatia, o seu entendimento sobre essas questões geopolíticas tão importantes que vai reverberar no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Obrigado e até as próximas aulas. Até mais.